E continuando a esclarecer a população sobre os entes políticos que vão ser eleitos nas eleições do próximo ano, em 2022, eu recebo aqui ao vivo em nossos estúdios o nosso cientista político, o professor Germano Moura. Muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde a todos que nos assistem. Na segunda-feira falamos sobre deputados estaduais e deputados federais. Hoje, quais são as atribuições de um governador? Bem, o governador ele faz parte do poder executivo. Se bem que depois da Constituição de 88, ficou um pouco mais residual a atuação do governador. Então, ele cuida basicamente, é de responsabilidade do governador cuidar da segurança pública, cuidar do sistema de saúde público, cuidar do sistema penitenciário, da educação voltada mais para o ensino médio. Mas isso não impede que o governo estadual também contribua ou ajude os municípios com relação à educação fundamental e também não impede de que o governo do estado crie a universidade. Tanto é que aqui tem a UESP, São Paulo tem a Unicamp, tem a USP e por aí vai. E tem também o aspecto de relacionamento com o governo federal. É uma responsabilidade do governador fazer a ponte com o governo federal para angariar investimentos para ser aplicados em obras no seu estado. Depois as pessoas dizem que política não tem nada a ver com o nosso dia a dia. Pelo que o senhor está falando, o governador é uma peça-chave importantíssima, por assim dizer, vital, para garantia dos nossos direitos, hein, professor? Fundamentalmente, cuida de recursos importantíssimos, como eu falei, a segurança, a saúde, o sistema penitenciário, rodovias, portos, tudo que está ligado ao nosso dia a dia. Então, todas as ações do governador elas estão diretamente ligadas ao dia a dia do cidadão do Piauí, de São Paulo, Rio Grande do Norte, etc. Nas eleições de 2022, o piauiense também vai às urnas eleger um senador. Quais são as atribuições desse parlamentar? O senador, ele faz parte do nosso sistema legislativo, né? Ele é também do poder legislativo. Nós temos 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Sim. Executivo, presidente da República, governadores e prefeitos. O legislativo, deputados federais, senadores, vereadores e deputados estaduais. Isso é o legislativo. Apesar do senador não ser votado como são os deputados federais são votados no sistema proporcional, os senadores eles são votados através do sistema majoritário no nosso sistema eleitoral. Significa dizer que aquele senador que tiver a maioria absoluta dos votos, 50% mais um, mais votado, é eleito. E são divididos, né? São 8 anos de mandato e divididos eleições de 1/3 e eleições de 2/3. Por exemplo, agora em 2022, nós vamos votar para a renovação de 1/3 do Senado Federal, cerca de 27 deputados. Na última eleição de 2018, nós votamos 2/3, cerca de 54 deputados, 54 senadores, desculpa. E isso esse sistema é feito para dar ou possibilitar uma renovação no Senado. Aí, se for discutir que tipo de renovação, pode ser uma renovação nominal, ou seja, nós só vamos trocar nomes, mas a postura de um senador que a gente coloca em substituindo o outro não muda tanto em termos de comportamento político, ou pode também ser uma renovação um pouco mais ampla. Muda tanto o nome como também muda a postura. Agora, por exemplo, nós renovamos, dos 2 senadores eleitos, a gente renovou um que foi o senador Marcelo Castro, sim, nominalmente falando. Agora vamos eleger um senador. Ainda está em aberta disputa, ainda estamos vendo quem serão os candidatos, mas poderemos eleger apenas um candidato. Isso também serve, além de renovar, serve também para dar continuidade, provavelmente, aos projetos do Estado, porque o senador é um senador da República, mas ele representa o Estado. Entendo. Ele tem uma representação estadual. Por exemplo, o senador da República do Estado do Piauí tem por função, obrigação, defender os interesses do Estado do Piauí. Trazer emendas, contribuir com o orçamento, porque principalmente com emendas parlamentares, né? A do Senado é até um pouco mais robusta que a dos deputados, sim, então ele tem maior contribuição. E um outro aspecto também importante do senador é que ele é responsável por julgar e processar por crimes de responsabilidade o presidente da República, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União. Quem faz isso é o senador. Por isso é que está tendo uma CPI, e essa CPI comandada por senadores. Eu entendo. E eles têm essa prerrogativa, eles têm essa autoridade. Além de aprovar a escolha de ministros do TCU,
de diretores do Banco Central e até ministro do Supremo Tribunal Federal. Professor Germano, muito obrigado pela sua participação, informando você de casa que na próxima sexta-feira o professor Germano volta para falar sobre a importância de escolher bem o perfil do presidente da República. Por hoje, muito obrigado, mas só queria te deixar à vontade, professor, para que o senhor possa convidar a nossa população a não perder a sexta-feira, porque muito se fala sobre essa sucessão presidencial de 2022. Mas, antes de tudo, é preciso saber os parâmetros para se fazer essa escolha, hein, professor? O principal parâmetro é não partir do princípio de que acreditar apenas só em promessa. Você tem que ver a agenda que defende o candidato. O que a gente chama com agenda? A agenda é a plataforma. Por exemplo, se você depende de serviços públicos, deixando bem claro, se você é uma pessoa que depende de serviços públicos, depende de saúde pública, depende de educação pública, depende de segurança pública, depende de serviços públicos, você não pode votar num candidato que defende a minimalização desses serviços. Claro. Você tem que votar em candidatos que fortaleçam esse serviço, porque você depende dele. Então, a escolha é nessa plataforma, a escolha é nessa agenda. Ouvir as propostas. Você não pode votar num candidato que, durante o processo eleitoral, ele não difundiu as suas propostas, ele não divulgou o que ia fazer. Você está assinando uma carta em branco. Então, é importante ouvir, é importante saber o que ele pretende para poder fazer a escolha certa. E, lógico, ter consciência política. Muito obrigado pela sua participação. Até sexta-feira. Já vou receber aqui em nosso monitor os nossos comentaristas políticos. Quem veio? Eliezer Rodrigues, boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio Galeno, Edna Maciel. Lívio, boa tarde a todos os que nos acompanham. Edna Maciel, boa tarde para a senhorita também. Seja bem-vinda. Boa tarde, Lívia, Eliezer e a nossa audiência. Olha, a gente está conversando com o professor Germano, sempre falando sobre as atribuições de cada um dos cargos que vamos eleger em 2022 e é muito importante aprender e saber na prática sobre a importância, sobre o que esperar de presidente, de governador, de senador e de deputados. Eliezer Rodrigues, como é que o senhor avalia realmente a participação do professor Germano hoje e as informações que ele trouxe para a nossa população? Fundamentais. Estamos aqui cumprindo o papel de informar, conscientizar, trazer a educação política à nossa sociedade, Lívio. É inadmissível que o cidadão, de uma forma geral, não se interesse por política. A política interfere em tudo na nossa vida e é preciso entender minimamente os processos relativos à política. Muitas vezes a pessoa esquece em quem votou 6 meses após a eleição, fica difícil de acompanhar o mandato, fica difícil de fazer alguma cobrança, fica difícil de entender por que as coisas não aconteceram e é importante também esclarecer a competência de cada poder e de cada integrante destes poderes constituídos no Brasil, a nível de estado e a nível de município também. Até porque, Lívio, posso até antecipar, em ano de eleição é muito comum que determinados candidatos a cargos eletivos prometam algo que foge à sua competência, a competência pretendida. Por exemplo, parlamentares, candidatos a deputado estadual, deputado federal, que venham a prometer a execução de obras. E isso é atribuição do Poder Executivo. O parlamentar, ele pode solicitar, ele pode indicar emendas ao orçamento para destinar recursos a outras iniciativas. Mas a função primordial de um deputado, de um legislador é criar leis e fiscalizar as ações do Poder Executivo. Então, é importante ter essa consciência para saber avaliar, para votar com uma consciência política cada vez mais apurada. Observação perfeita, Eliezer Rodrigues, Edna Maciel, estamos investindo em TV aberta na formação, na educação política da nossa sociedade, hein, Edna? Importante. Muito importante, como falamos ontem e frisamos hoje. Esse é o papel da comunicação, né? Uma das nossas atribuições. E eu gostei muito do que pontuou o professor hoje, né, endossado aí pelo Eliezer, das funções, das atribuições de cada poder, das funções do governador, do senador, do que cada um deve e pode fazer e do que o eleitor, esse eleitor e eleitora que tem que ser educado, consciente, se informar
sempre, não só através dos meios e dessa oportunidade aqui também, mas através da leitura, através dos livros e da história, principalmente, da história política do nosso país. E eu acho muito importante, e essa questão da política também, porque fora a parte técnica, fora a parte da execução, o eleitor deve prestar bastante atenção nessa que eu vou chamar de liga, que é entre o senador, o deputado, o governador, o prefeito, porque apesar de cada um ter a sua atribuição, quem vai sugerir, um sugere as leis, o outro tem a caneta para assinar e executar, e todos podem trabalhar no bem comum do eleitor. Então, um depende do outro. Verdade. Quem executa um poder executa, né? O governador vai executar, o deputado, o senador vai estar acima das expectativas quando a gente espera que ele proponha esses projetos de leis e aprove orçamentos para que tudo aconteça. Então, um depende do outro. E é muito importante que a gente esclareça para o eleitor e que a gente converse sobre isso, para que cada vez mais quem está lá na base possa saber escolher. Quem também se soma ao nosso quadro Política do Dia desta quarta-feira é João Magalhães, nosso editor de política do Jornal O Dia. João, boa tarde para você, seja bem-vindo. Olá, Lívio Galeno, boa tarde para você, boa tarde a todos. Muitos até podem estar questionando, João Magalhães, por que falar deste assunto com tanta antecedência? Estamos aproximadamente 15 meses das eleições de 2022. É importante darmos a oportunidade para a nossa população, João, assimilar o papel, a função de cada um dos entes políticos que vão ser eleitos para escolher bem o perfil. E é claro, isso acontece, essa escolha de perfil, nas lentes da O Dia TV, nas páginas do Jornal O Dia, também nas páginas da internet do nosso portal odia.com, porque diariamente falamos de pessoas que querem o voto da população, João, mas a gente precisa realmente mostrar se essas pessoas merecem. Sem dúvida nenhuma, Lívio. A solução para os problemas da nossa sociedade, ela está na política. E a política a gente vivencia diariamente, cotidianamente. O processo eleitoral, obviamente o próximo processo eleitoral só vai ocorrer em outubro do ano que vem, mas tudo isso tem a ver, claro, com o que acontece já desde já. Os atores políticos já vivem a política diariamente, no contato que faz com os seus apoiadores, e a população também precisa ser inserida até para acompanhar o trabalho de quem hoje está exercendo o mandato, como também, claro, as nuances que estão aí integradas, inseridas nesse contexto político e que, sem dúvida nenhuma, já embasam o debate eleitoral para o ano que vem. É bom lembrar também, Lívio, que a educação política, ela nada tem a ver com a doutrinação ideológica. Muitas vezes, quando a gente observa alguém falando sobre a educação política, às vezes tenta confundir pensando, alguém está querendo convencer o outro. Não, a educação política, ela tem exatamente esse papel de deixar bem claro para a população qual é o papel que deve ser desempenhado pelas instâncias políticas, pelos órgãos de governo, pelos cargos eletivos, como demonstrou bem o professor Germano, e também mostrar o papel do poder público, o papel da sociedade em estar acompanhando, claro, o cenário político. Então, a gente faz esse trabalho diariamente, sem dúvida nenhuma, e, claro, a população precisa acompanhar a política, porque a política ocorre diariamente. As eleições serão só no ano que vem, mas quem está representando a sociedade hoje, quem está no exercício do mandato, precisa ser cobrado agora, precisa ser cobrada hoje. E a população, claro, precisa ter essas condições de cobrar, e ela vai ter mais condições de cobrar quando ela acompanhar direitinho o trabalho dos nossos representantes. Sim, senhor. Vamos ao nosso primeiro assunto do dia, porque a Câmara Municipal de Vereadores de Teresina está se organizando para a realização de um concurso público ainda neste ano de 2021. A contratação por concurso é uma demanda antiga, visto que a Casa Parlamentar tem mais terceirizados do que efetivos. Está marcado para o dia 25 de julho a realização das provas do concurso público para preencher 14 vagas na Câmara Municipal de Teresina. Essa etapa do concurso tinha sido suspensa por causa da pandemia de Covid-19. A Câmara Municipal tem atualmente cerca de 200 servidores efetivos, número considerado insuficiente. E para continuar preenchendo o quadro de servidores da Casa, a Câmara Municipal de Teresina anunciou um novo concurso para o ano de 2022. Este é um gasto que, inclusive,
já estaria previsto no orçamento da casa. Acredito que até o mês de agosto, final de agosto, nós já possamos estar com a comissão pronta para que possamos já elaborar a quantidade de vagas que serão necessárias para o próximo concurso. A Câmara Municipal de Teresina deve voltar com as atividades presenciais no dia 1º de agosto. E já com 2 sessões presenciais. Já tomamos todas as medidas necessárias de limpeza do prédio, medidas sanitárias. Mas no 1º de agosto já iremos retornar com as 2 presenciais, mas funcionando também de forma híbrida. Aquele vereador ou vereadora que que não se sentir bem na presencial poderá participar de forma remota. Eita, reivindicação antiga. João Magalhães, concurso público para a Câmara Municipal de Vereadores de Teresina. Como é que você observa essa oportunidade? Importante, né? Olha, sem dúvida nenhuma, é bom lembrar que o serviço público ele é essencial. O serviço público feito ali por profissionais efetivos, ele garante, sem dúvida nenhuma, mais eficiência, mais impessoalidade, ele garante uma estabilidade, claro, e uma continuação dos serviços prestados no caso pela instituição, no caso a Câmara Municipal. É uma reivindicação antiga porque a gente observa que não só o Parlamento Municipal, quanto o Parlamento Estadual, e claro, essa realidade reflete em todo o país, em todos os municípios, há uma presença muito grande de profissionais que são comissionados, que ocupam um cargo ali de livre provimento, e o preenchimento de muitas dessas vagas por profissionais efetivos garante, sem dúvida nenhuma, mais eficiência ao serviço público, mais impessoalidade, porque são profissionais que estarão ali servindo a Câmara Municipal, contratados por aprovação de concurso público. Então a gente espera que haja uma certa agilidade nesse processo, para que a gente tenha aí, sem dúvida nenhuma, a realização de mais esse certame nos próximos meses. Vamos ao nosso próximo assunto, porque o deputado estadual Wilson Brandão avaliou o primeiro semestre à frente da Secretaria de Mineração. Ele que está no primeiro escalão do governo Wellington Dias. E também em contato com nossa equipe, ele falou sobre eleições para o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado do Piauí. O parlamentar tem interesse na vaga. O Piauí hoje tem uma vitrine no Brasil e no mundo com relação a energias renováveis. A energia solar, que é a energia fotovoltaica, a energia eólica, que é a energia dos ventos, ela tem sido motivo de grandes investimentos aqui no Piauí. São 2 matérias-primas que nós temos em abundância, né? E como também nós temos os pontos de conexão, que são as linhas, os grandes linhões de transmissão e as subestações. Então as condições objetivas o Piauí tem. Então os investimentos estão chegando já há alguns anos e a projeção futura é de mais investimentos de grandes empresas nacionais e grandes empresas internacionais, e isso deixa grandes dividendos para o Piauí, tanto na questão econômica, questão de geração de emprego e renda, como também questão de impostos e a questão de colocação de empregos na região, como por exemplo, você faz um grande empreendimento em São João do Piauí, ou na região de Curral Novo, de Queimada Nova, ou de Ribeira, ou lá no sul, ou em Parnaíba, onde quer que seja, você vai ter que ter mais restaurantes, mais ônibus para transportar os servidores, o empregado da empresa, você vai ter que crescer os supermercados, então tudo isso aí aumenta a renda da região. Então nós estamos muito animados com esses novos investimentos e com os futuros investimentos que têm acontecido no Piauí. É uma corrida de resistência que nós temos que ter muita paciência para trabalhar esse assunto. Então, é o tempo que vai dizer a hora certa que nós devemos buscar os entendimentos na casa para então irmos para a eleição. Olha, a gente aposta no consenso, mas ele é muito difícil. De qualquer forma, é com a conversa, com o diálogo que nós devemos sempre trabalhar, principalmente na Casa Legislativa, onde o diálogo ele é preponderante nas discussões. Você acredita que é um dos nomes mais preparados? Olha, todos que se apresentaram até agora são preparados, são capazes e dignos de preencher a vaga do Tribunal de Contas. É natural que aquele que se articular melhor vai ter o espaço necessário para essa eleição. Eliezer, todo mundo quer essa vaga. Sim, é uma vaga que tem o status de desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí, um salário aí da ordem de R$27 mil, um cargo vitalício ou até os 75 anos de idade, quando se vale a aposentadoria obrigatória. Mas enfim, de toda forma, o TCE é um poder importante, constituído aí por seus conselheiros, a Corte de Contas,
e essa vaga ela é aberta com a aposentadoria do conselheiro Luciano Nunes, que também já foi presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. Nesse caso, o parlamento estadual, os 30 deputados, é que vão escolher, por maioria, o conselheiro a ocupar esta vaga. Qualquer cidadão da sociedade pode concorrer desde que cumpra os critérios, não necessariamente um parlamentar. Mas, claro, sabemos que na prática, observando a história, os parlamentares, por estarem ali, por terem a convivência no meio, a força política agregada, saem na frente, têm mais possibilidades de estarem juntos nesse propósito, né, de indicarem um dos deputados estaduais para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas. Outros nomes são ventilados e aí, observando a fala do deputado Wilson Brandão, ele não fugiu, não se esquivou, deixou claro que tem essa intenção e que está trabalhando para ser vitorioso nessa disputa. Mas Wilson Brandão também falou, Edna Maciel, sobre o trabalho à frente da Secretaria de Mineração, que é um trabalho muito importante, que tem dado muita visibilidade ao estado do Piauí, principalmente na questão de geração de energia eólica e também energia solar, que vem destacando o nosso Piauí. É muito importante, realmente, energias renováveis. Todos nós, no Brasil e no Piauí, estamos de olho realmente em economia, né, quando o assunto é energia. E para o Estado é um desenvolvimento que reverbera no país. Energia solar, energia com o uso dos ventos. Então, certamente, esse é um projeto que está dando certo e que dá visibilidade e que o deputado também vai utilizar, né, e fazer aí toda uma divulgação de um trabalho que gera também emprego, gera renda. Então, de todo, é muito positivo, inclusive levando o nosso nome em nível internacional. Vamos ao nosso próximo assunto, porque um registro nas redes sociais deixa em aberto a situação do PTB aqui no estado do Piauí. É sabido que membros do partido estavam contra a determinação nacional da sigla, de proximidade com siglas da esquerda. Nomes como Nerinho e Janaína Marques, deputados estaduais do Piauí, anunciaram que poderiam deixar o PTB para seguir na base do governador Wellington Dias. Mas nas redes sociais, a deputada Janaína Marques publicou essa foto que está no seu monitor, ao lado do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, e acende esse clima de indefinição no partido. Eliezer Rodrigues. De certa forma, será que nós já tivemos aí um anúncio de uma recuada de João Vicente Claudino, que disse que poderia deixar o partido, mas que de certa forma se mostra à vontade no PTB. Agora a Janaína Marques, ao lado de Roberto Jefferson, dá a entender que ela pode também seguir a tendência de João Vicente Claudino e ficar? Sim, e mais do que permanecerem no PTB, fica o questionamento se vão realmente estar alinhados à oposição em relação à atual gestão do governador Wellington Dias. Nós estamos falando aí de nomes que ocupam cargos de secretaria ou que indicam secretários no primeiro escalão do governo do estado, aliados aí de eleições anteriores, ou seja, são alianças bastante fortalecidas e que agora correm risco. A deputada Janaína, em algum momento, vai precisar se posicionar. Se observarmos o ex-senador João Vicente Claudino, já disse que permanece no PTB, alinhado à oposição, deve fazer parte aí, se não diretamente, mas pelo menos indicar nomes para a composição majoritária, encabeçada até o momento pelo senador Ciro Nogueira. Enfim, o fato é que não vai dar para ficar dos dois lados. Aí tanto a deputada Janaína como o deputado Nerinho e outros nomes do PTB que estejam em dúvidas vão precisar se posicionar, se declarar, dizer em que lado vão permanecer no caso em relação às eleições de 2022. A gente até entende, Eliezer, tudo é uma questão de sobrevivência político-partidária. Se o PTB realmente se apresenta como esta sigla que dá condições para que os parlamentares possam buscar uma reeleição, é claro que eles precisam estar ligados e vinculados fortemente a esses partidos. Mas eu concordo com você, falta a deputada Janaína Marques se pronunciar e nós queremos ouvi-la sobre essa questão. Vamos ao nosso próximo assunto, talvez o assunto mais debatido na política nesta quarta-feira.
porque o presidente Jair Bolsonaro estuda uma nova reforma no primeiro escalão do Palácio do Planalto, lá em Brasília. Se confirmadas, essas mudanças podem beneficiar o piauiense Ciro Nogueira, senador e presidente nacional do Progressistas, principal partido de apoio à gestão Bolsonaro na atualidade. Ciro é apontado como possível nome a ocupar a Casa Civil. Se confirmada essa tendência, o governo também estuda recriar o Ministério do Trabalho para abrigar Onyx Lorenzoni, que atualmente está na Casa Civil. Edna Maciel, a informação que nós temos é que Ciro aceitou. Exatamente. E desde ontem à noite que a gente ouve falar já nessa indicação. E o burburinho é geral. E hoje tivemos essa confirmação tanto para o presidente como para Ciro. Essa é uma casadinha que pode dar certo, né? Com Ciro Nogueira com vistas também aqui no Piauí, né? A essa candidatura ao governo do estado, e o presidente Jair Bolsonaro terá um apoiador, já tem, né? Vai reforçar o seu apoio, o seu nome, e nesse intervalo aí da CPI, onde a CPI estava estrelando aí com muitas críticas ao governo, né? E muitas críticas feitas pelo próprio senador. O que a gente vê agora é esse espaço ocupado com várias declarações do presidente Bolsonaro que estão ecoando aí, e essa é uma delas, né? Primeiro, falando aí do Distritão, e agora aí esse anúncio, então importante, tanto para o partido, né? Como também o partido de Ciro, como também para o presidente Jair Bolsonaro, que procura elevar mais ainda o seu nome e firmar o nome para 2022, se aliando, se fortalecendo e na mídia, né? É um dos assuntos aí lá em cima no Twitter. João Magalhães, um cargo de extrema confiança, consequências políticas da nomeação de Ciro Nogueira para a Casa Civil? Olha, Lívio, sem dúvida nenhuma é o principal cargo entre os ministérios, porque é aquele que coordena o trabalho de todos os outros. É bom lembrar que a gente tem observado nas últimas semanas uma espécie de enfraquecimento político do presidente Jair Bolsonaro junto ao Congresso. E isso, toda vez que ocorre, o presidente meio que acende ali uma luz de atenção e tenta reformular o quadro de apoio político no Congresso. E agora dá mais uma demonstração neste sentido. Com a luz aí passando praticamente do amarelo para o vermelho, ele busca o Centrão novamente para dar a ele as garantias de que ele seguirá tranquilamente no governo sem se preocupar muito com os entraves, os debates políticos lá no Congresso. Então a chegada de Ciro Nogueira à Casa Civil nada mais é do que o fortalecimento do Centrão num compasso aí de articulação política do presidente Jair Bolsonaro para se fortalecer no Parlamento, no Congresso, porque hoje é exatamente onde ele enfrenta maior resistência. A gente observa, por exemplo, que para quem quer concorrer às eleições de 2022, no caso o presidente Jair Bolsonaro, ele precisa aprovar aí algumas medidas que a sociedade, que o mercado, vamos dizer assim, veem como essenciais. A questão da reforma administrativa, a questão da reforma tributária, a própria LDO, a gente tem observado que tem sido aí palco de debates intensos entre a oposição e a situação, ou seja, Jair Bolsonaro precisa ter as garantias de que no Congresso a base do governo vai lhe dar sustentação suficiente para que ele aprove medidas significativas e que podem fortalecê-lo para o embate de 2022. Então, com isso, ele foi buscar um nome forte. O senador Ciro Nogueira, a gente sabe que não é apenas o presidente do Progressistas, ele funciona praticamente como o líder do Centrão, esse grupo que reúne vários partidos, que normalmente tentam atuar com uma certa independência, mas que quando faz acordo com o governo e é retribuído, ele consegue garantir votos necessários para a aprovação de qualquer projeto. O fortalecimento de Ciro Nogueira, a chegada de Ciro Nogueira à Casa Civil também automaticamente dará muito poder a ele. É bom lembrar que ele vai estar fazendo esse acompanhamento de obras, de liberação de recursos também nas outras pastas, o que fortalece também ele aqui no Piauí. O Ministério da Casa Civil é um ministério tão forte que ele, ocupando esse cargo, pode muito bem traçar aí uma espécie de poder paralelo aqui no Piauí para fortalecer seus projetos para 2022. Então a gente fica aí no aguardo para saber se essa nomeação realmente vai ser
publicada no Diário Oficial da União, a imprensa nacional já dá como certa, a imprensa nacional já coloca Ciro Nogueira como o senador que aceitou o convite para ser ministro da Casa Civil, e é bom lembrar que isso repercute também lá no Senado, porque com Ciro Nogueira indo para o Ministério da Casa Civil, a sua mãe, Eliane Nogueira, é que assume o cargo lá de senador no Parlamento. Então são mudanças significativas na política brasileira e que repercutem diretamente aqui no Piauí. Mas, de certa forma, não sei vocês, queria realmente que nós pudéssemos construir um pensamento acerca do próximo assunto que eu vou abordar, ainda ligado a Jair Bolsonaro e Ciro Nogueira. De certa forma, esta indicação de Ciro Nogueira à Casa Civil e a possibilidade de recriação do Ministério do Trabalho coloca Jair Bolsonaro em maus lençóis, porque uma das bandeiras fortemente defendidas pelo presidente do Brasil, à época candidato à presidência da República, era de que ia combater o inchaço da máquina pública. Ele muito criticou o excesso de pastas, de ministérios que realmente o Palácio do Planalto tinha. Ele fez uma série de cortes em ministérios. Vamos relembrar do Ministério da Comunicação, que no início da gestão Jair Bolsonaro foi extinto, junto com o Ministério do Trabalho. Foi também recentemente que nós vimos a recriação do Ministério da Comunicação para, de certa forma, acomodar um aliado político do presidente Jair Bolsonaro. E, de certa forma, se for confirmada essa tendência de nova mexida no primeiro escalão do Palácio do Planalto, teremos aqui a volta de mais um ministério, no caso o Ministério do Trabalho, como desculpa para a acomodação política de Onyx Lorenzoni, aliado de primeira linha do presidente Jair Bolsonaro. Eliezer, são situações como essa que nós estamos sempre destacando a população para que possa estar atenta à postura dos políticos que realmente mostram a incoerência dos nossos entes políticos. Estamos falando de partido ou de linha ideológica. Todos eles, em algum momento, vão fazer alguma aliança, alguma acomodação política em busca da chamada governabilidade. Isso pega muito mal contra a nossa classe política, Eliezer Rodrigues, que está provado, está comprovado, sempre trabalha em benefício próprio ou de acomodação dos seus apoiadores de primeira linha. Sim, Lívio Galeno, essa sua conclusão é baseada nos fatos, naquilo que se tem constatado na prática. Estamos em um ano pré-eleitoral, todos os pré-candidatos que estão se apresentando até agora utilizam das estratégias e das possibilidades que têm para fazer crescer a sua estrutura política. Não seria diferente com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que uma vez no poder precisa de apoio no parlamento, já pensando também nesta conversão em apoio político eleitoral no ano de 2022. Penso que situações como essa, de criação de novos ministérios ou cargos para acomodação de aliados, pode até aumentar até o próximo ano, para assim o presidente tentar fidelizar essa base de apoio. É o momento em que não só o presidente é pré-candidato, mas os próprios senadores, os próprios deputados federais vão tentar intensificar suas agendas, a prestação de seus serviços nas suas bases até o ano que vem, para tentar marcar isso na mente do eleitorado. Então, vejo que a máquina pública, infelizmente, pode ser direcionada para esse fim, utilizada com esse fim, de favorecer pessoas que estão no poder ou que estão ligadas ao poder, já com perspectivas eleitorais. João Magalhães, onde é que fica a nova política tão prometida por todos os candidatos, independente de partido, independente de cargo desejado? Onde fica a chamada nova política se as práticas são as mesmas de quase meio século atrás? Olha, Lívio, a gente que acompanha a política sabe que uma coisa é o discurso proferido e outra coisa é a prática política, a prática administrativa que ocorre. A grande preocupação hoje do governo Jair Bolsonaro não é nem as eleições de 2022. A grande preocupação do presidente é exatamente a consolidação de apoio político no Congresso Nacional, porque os grandes projetos de interesse do governo estão sendo votados neste momento. E há um enfraquecimento do governo federal, sem dúvida nenhuma, diante da sua base política, muito também por essas inconsistências, por essas práticas que remetem a algo que o presidente Jair Bolsonaro dizia que ia combater, mas aquilo que é mais urgente para o governo federal hoje é exatamente o reforço da sua base política. Então, neste sentido, ele prefere resolver esse impasse que é pontual, de forma mais urgente, para depois
e pensar em agradar a população, em pensar em recuperar o discurso que será apresentado nas eleições do ano que vem. Então, essa história do discurso proferido ser um e a prática política ser outro, isso sempre existiu na política e eu acredito que sempre vai existir. Essa incoerência é uma marca que a gente tem observado historicamente no processo político brasileiro. Então, o governo preferiu fazer exatamente isso. Diante de um problema grave que está ocorrendo atualmente, ele resolve esse problema hoje e aí vê como é que vai fazer para no ano que vem recuperar um discurso a ser apresentado à população, ou pelo menos remodelar um discurso que será apresentado à população. Mas a imprensa está aqui para mostrar essas incoerências com muito prazer. Lívio, de toda forma, só me permita torcer para que, uma vez ministro da Casa Civil, o senador Ciro consiga trazer benefícios. Ele já é conhecido, já tem essa marca de ser articulado, de vencer as burocracias, de conseguir recursos federais para o Piauí, então que isso seja potencializado e que lá na ponta, eu, você, todos os cidadãos, venhamos a constatar os benefícios e os avanços aqui no nosso estado. Show de bola, é o nosso desejo. Vamos ao portal odia.com só para encerrar o nosso quadro de hoje, porque lá tem uma informação que nos deixa de luto aqui em nossa sociedade. Kiki Freitas, filha do ex-governador Freitas Neto, morreu durante parto aqui em Teresina. A Maria Cristina tinha 36 anos e havia anunciado gravidez no mês de dezembro do ano passado. Aqui você acompanha um registro fotográfico da filha do ex-governador Freitas Neto e, é claro, o nosso sentimento de pesar a toda a classe política, em particular a família de Freitas Neto, porque faleceu na manhã de hoje, dia 21, a odontóloga Maria Cristina Freitas, devido a complicações do parto. O fato ocorreu nesta quarta-feira na maternidade de Santa Fé, localizada na zona norte de Teresina. Conhecida como Kiki, Maria Cristina tinha 36 anos e havia anunciado em dezembro do ano passado gravidez. O recém-nascido, graças a Deus, está sob cuidados médicos ainda vivo. Edna Maciel, uma notícia muito triste. Desejamos aqui a toda a família do ex-governador Freitas Neto e particularmente aqueles mais ligados ali ao marido, ao filho de Kiki Freitas, realmente os nossos mais sinceros sentimentos e o nosso reconhecimento de respeito por essa perda tão precoce, hein, Edna? Muito jovem e num momento maravilhoso que todas nós mulheres podemos ter. Sentimos muito o índice de mulheres grávidas por vários tipos de complicações, realmente às vezes resulta em óbito. Nossos sentimentos aí ao ex-governador Freitas Neto, a toda a família, o sistema de comunicação certamente estende os sentimentos a toda a família e amigos. Uma perda muito sentida por todos, principalmente porque vemos aí a figura de uma mulher jovem, na flor da idade e, graças a Deus, deixa um fruto para amenizar essa dor da família. Obrigado, Edna. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Obrigada aí à audiência. João Magalhães, obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos. Eliezer Rodrigues, obrigado. Boa tarde a todos. Até amanhã. Política do dia.